Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Ensino de História. Meu nome é Eduardo Alvarenga, eu sou professor de História e o tema dessa aula vai ser o quarto presidente da República no Brasil, Manuel Ferraz de Campos Salles. Bem, pessoal, se vocês são novos aqui no canal, saiba que estamos em uma série de vídeos sobre a Primeira República no Brasil. Já falamos sobre o presidente Prudente de Moraes, que foi nosso terceiro presidente do Brasil, primeiro presidente civil. Já falamos sobre o processo de industrialização no Brasil, sobre o papel das tarifas da industrialização no Brasil, sobre as primeiras indústrias alimentícias, de sabonete, de roupa e de bebidas aqui no Brasil. Falando sobre a economia de exportação do café, economia agroexportadora, sobre o papel da borracha na nossa economia. Já falei sobre a disputa que se deu no momento da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, entre as ideologias que eram o liberalismo econômico, o positivismo, o jacobinismo. Falei sobre a vitória do liberalismo econômico aqui no Brasil, sobre as doutrinas do liberalismo de Manchester e na inspiração do federalismo que nós tivemos dos Estados Unidos da América. Já falei sobre um pouco da participação do positivismo aqui na formação da Primeira República Brasileira. E agora eu darei a continuação à série sobre a Primeira República no Brasil, falando do Manuel Ferraz Campos Salles, que é o quarto presidente da República do Brasil e o segundo presidente civil do Brasil. Como assim o quarto presidente do Brasil e o segundo presidente civil do nosso país? Bem, pessoal, os dois primeiros presidentes do país, Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, tinham a legitimidade de seus governos baseado na força militar e foram governos extremamente repressores, como é o caso da repressão do Floriano Peixoto à revolta da Armada e alguns outros movimentos que se insurgiram no Brasil. Por serem governos muito violentos, o período histórico em que o Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto ficaram no poder ficou conhecido como República da Espada, por ser uma ditadura extremamente violenta. Logo em seguida veio o Prudente de Moraes, primeiro presidente civil, iniciando a série de mandatos civis da presidência do país. E logo depois do Prudente de Moraes virá o Campos Salles. Diga-se de passagem, no final do governo do Campos Salles, ele vai sair do Rio de Janeiro sob uma forte vaia do povo do Rio de Janeiro, que até então é o Distrito Federal. Mas isso vai ficar para o final do vídeo. Beleza, pessoal? O Campos Salles ele vai governar o Brasil de 1898 até 1902, republicano de carteirinha, ou seja, republicano de formação. O Campos Salles ele vai inclusive participar da fundação do PRP, que é o Partido Republicano Paulista, em 1872. Antes de ser presidente da República, ele já tinha uma longa carreira política, sendo vereador, deputado-geral. Inclusive, ele vai ser o ministro da Justiça do governo Deodoro da Fonseca, e ele também já vai vir de uma longa tradição política. Inclusive, um pouco antes dele ser presidente da República, ele também vai ser presidente da província de São Paulo. Como assim presidente da província de São Paulo? Antes da proclamação da República de 15 de novembro de 1889, os governadores dos estados eram chamados de presidentes e os estados eram chamados de províncias. É a partir da nova Constituição de 1891 que província passa a se chamar estado e os presidentes das províncias, que agora se chamam estado, passam a se chamar governadores dos estados. Beleza. Campos Salles ele venceu com uma ampla margem de votos, ou seja, ele venceu com uma quantidade de votos muito maior do que o seu concorrente, que eu não me lembro o nome agora. Assim que ele vence as campanhas presidenciais, ele e o seu ministro da Fazenda, que é o Joaquim Murtino, vão viajar para a Inglaterra para renegociar a dívida externa brasileira com os principais credores do Brasil. Como assim? O Brasil já vem passando por uma crise financeira desde a crise do encilhamento, provocada pelo ministro da Fazenda Rui Barbosa, do governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Essa crise do encilhamento, que inclusive vai reverberar no governo do Prudente Moraes e vai sobreviver no governo do Campos Salles, é uma dívida provocada pela política de emissão de notas e pela especulação financeira que foi promovida no governo Deodoro da Fonseca, em que alguns bancos começaram a emitir mais notas do que o Brasil tinha de lastro, e isso vai levar a uma crise de especulação financeira e um aumento da inflação terríveis. Essa crise vai ser sanada com alguns empréstimos com bancos ingleses, inclusive com a conhecida casa inglesa dos Rothschild. E quando essa crise ela vai se perpetuar durante a República no Brasil. O Campos Salles, o seu ministro da Fazenda, que é o Joaquim Murtino, ele vai viajar para a Inglaterra para renegociar a dívida brasileira com a casa dos Rothschild. O que é a casa dos Rothschild? A casa dos Rothschild é uma famosa instituição bancária inglesa de uma família
família de origem germânica, que são os Rothschild. É uma família de origem judaica, da região da Alemanha, que vão transferir seus negócios para a Inglaterra, que é onde eles vão ter maior sucesso. Lá eles vão virar uma das muitas instituições financeiras que tem na Inglaterra e um dos principais credores financeiros do Brasil. Lá o Campos Salles vai conseguir um novo empréstimo de 10 trilhões de libras esterlinas para impedir que o Brasil decretasse a moratória. Como assim impedir que o Brasil decretasse a moratória? Quando um país decreta a moratória, quer dizer que esse país não irá pagar a dívida. Isso é extremamente prejudicial para um país, porque quando ele decreta a moratória, dificilmente ele vai ter crédito novamente ou confiança das instituições financeiras internacionais para pedir novos empréstimos. Então, o Manuel Reza de Campos Salles, seu ministro Joaquim Burtino, ele vai conseguir um empréstimo de 10 trilhões de libras com essa família Rothschild para não decretar a moratória do país. E para que o presidente pudesse fazer esse empréstimo, ele ficou instituído que ele ia dar algumas garantias para que essa instituição não duvidasse que o Brasil iria pagar essa dívida. Algumas dessas garantias que o Brasil precisou dar para conseguir um empréstimo com os Rothschild foi, por exemplo, o comprometimento de que eles não pagassem, eles iriam dar os rendimentos das alfândegas brasileiras e o comprometimento em diminuir a inflação da moeda brasileira. Beleza, pessoal, voltando para o Brasil, a política econômica do Manuel Campos Salles vai ser conhecida pela política de austeridade fiscal gigantesca. Vai haver um aumento gradativo dos impostos, uma diminuição com gastos públicos e um recolhimento da quantidade de moedas que estão disponíveis em praça pública. Com o aumento dos impostos e a diminuição do dinheiro que está em circulação, vai haver uma estagnação dos comerciantes que não vão conseguir colocar em prática, não vão conseguir alavancar os seus negócios, o seu comércio. Isso vai fazer com que a população brasileira perca, por exemplo, um pouco do seu poder de compra, isso vai fazer com que o custo de vida no Brasil fique mais caro. Outra política de austeridade fiscal, outra política econômica do Manuel de Campos Salles, vai ser o congelamento dos salários, o controle dos salários. Isso vai fazer com que, por exemplo, o governo do Campos Salles fique extremamente impopular perante a majoritária população brasileira. O que realmente irá caracterizar o governo do Manuel Campos Salles, e o que é o que mais é cobrado em provas de vestibulares, no Enem e outras provas, é a chamada política dos governadores, que é um acordo que o presidente da República, o Campos Salles, vai fazer com os governadores dos estados para que o seu governo e suas decisões políticas possam ser viabilizadas. Não que os presidentes anteriores já não fizessem acordo com as elites estaduais para viabilizarem suas leis, mas é no governo do Campos Salles que essa medida vai ser sistematizada. É durante o governo do Campos Salles que a política dos governadores vai passar a ser exercida com maior racionalização e sistematização. É nesse governo que se consolida, por exemplo, o voto de cabresto, a política do café com leite. Vamos lá, pessoal. Vamos lembrar que nesse momento o Brasil tem sua economia regida pela agroexportação, ou seja, o Brasil importa muitos gêneros alimentícios, por exemplo, muita carne. O Brasil importa gêneros bovinos, ovinos, suínos, monoculturas de café, algodão, cana-de-açúcar, como é algum dos exemplos que o Brasil exporta. Então é natural que a maior parte das riquezas do Brasil sejam concentradas nas mãos dos grandes proprietários rurais, ou seja, aquelas pessoas que são as donas das grandes propriedades de terra no Brasil, que são os latifundiários, principalmente os cafeicultores paulistas. Esses grandes latifundiários, eles já recebiam as patentes de coronéis desde antes da proclamação da República, de 1889. Como assim? Como eles emprestavam os seus seguranças, os seus exércitos pessoais, suas milícias para incorporar a guarda que é a Força Militar do Brasil, eles mesmo não sendo militares recebiam a patente de coronel do Estado brasileiro. E essa patente de coronel vai perdurar mesmo depois da proclamação da República. Esses grandes latifundiários, eles costumam controlar o poder político a nível regional nos seus estados, ou seja, eles costumam controlar quem chega ao poder, eles costumam controlar até mesmo a vida das pessoas nas cidades. Como o voto no Brasil não era secreto, como a Constituição de 1891 instituiu que o voto no Brasil não era secreto, todo mundo sabia em quem todo mundo votou. Por exemplo, eu poderia saber em quem outra pessoa votou. Dessa maneira, como o voto não era secreto, os grandes latifundiários poderiam coagir as pessoas em votar em quem eles quisessem. Fosse através do medo de que, por exemplo, as pessoas tinham de que o coronel, o grande latifundiário, mandasse matar ele, fosse através do apadrinhamento, fosse através de favores financeiros, fosse através da doação de cestas básicas,
fosse através, por exemplo, de conseguir emprego para algumas pessoas. Esses vários mecanismos que constituem o voto de cabresto, ou seja, a orientação de quem a pessoa vai votar, como se fosse realmente um cavalo guiado pelos mecanismos que aquele que monta no cavalo coloca nele, os grandes latifundiários conseguiam fazer com que as pessoas, não só do campo, mas da cidade, votassem quem eles quisessem. E o que o presidente da República vai fazer? Ele vai permitir que os grandes latifundiários, os coronéis, mandem como eles quiserem nos seus estados ou nas regiões em que o seu poder é exercido, só que com uma pequena condição, de que esses grandes latifundiários ajudassem a eleger em suas regiões os candidatos do governo. Como assim? Para que o presidente possa governar e colocar em prática as suas decisões políticas, ele precisa do apoio de deputados, senadores e governadores, não é mesmo? Então, os grandes proprietários rurais das províncias, os coronéis, os oligarcas, eles vão usar o seu poder a nível local para coagir as pessoas a votarem em deputados, senadores, vereadores, governadores desse Estado, que compactuem com as decisões políticas do presidente. Assim, o presidente consegue aprovar todas as suas medidas com o apoio de deputados, senadores e vereadores das mais diferentes regiões do Brasil. E em troca disso, o presidente permite que os latifundiários, que os oligarcas, que os coronéis, que os grandes latifundiários, principalmente os cafeicultores paulistas e mineiros, também as elites gaúchas do Rio de Janeiro, consigam mandar como eles quiserem em seus respectivos estados. Não apenas isso, ele também vai conseguir cargos federais para alguns membros das elites oligarcas dessas determinadas regiões. Dessa maneira é compactuado a chamada política dos governadores. Alguns resquícios dela já existiam antes, mas a partir do governo do Campos Salles que essa política se consolida. Também a partir desse momento, bem, existem algumas ressalvas, alguns historiadores discordam disso, outros concordam. Também foi no governo do Campos Salles que vai ser consolidada a chamada política do café com leite, que é o revezamento do poder entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Por quê? A maior parte dos estados brasileiros participam da política de agroexportação, da política econômica da agroexportação. Porém, os estados mais ricos do Brasil são São Paulo e Minas Gerais. Os que são mais ricos, mas de forma secundária, são Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Mas os mais ricos mesmo são São Paulo e Minas Gerais. Dessa maneira, o PRP, que é o Partido Republicano Paulista, e o PRM, que é o Partido Republicano Mineiro, iriam se revezar na política. Um ano elegendo presidentes paulistas, outro ano elegendo presidentes mineiros. E na lógica dessa política do café com leite, as outras elites, de certa forma, iriam compactuar, ou pelo menos não se opor a essa política do café com leite, porque a campanha presidencial exige gastos exorbitantes em determinadas esferas, nem todas as elites oligárquicas estaduais brasileiras teriam condições de participar igualmente. Mas assim como o coronelismo e a política dos governadores não foi iniciada totalmente pelo Campos Salles, essas políticas também não vão se restringir puramente ao seu governo. Essas políticas que vão ser iniciadas tecnicamente no governo Campos Salles vão perdurar durante todo o período da Primeira República e vão ter apenas o seu fim, pelo menos na maior parte dos estados, ou em teoria, durante o início do governo da Era Vargas no Brasil, que vai de 1930 a 1945, quando Vargas vai substituir, por exemplo, os governadores dos estados pelos chamados interventores. Mas enfim, pessoal, o governo do Campos Salles foi marcado por esses aspectos econômicos. Renegociação da dívida externa brasileira, deixada pela política do encilhamento, constituição financeira Rothschild na Inglaterra, pelo aumento dos impostos, diminuição do dinheiro circulante, diminuição dos gastos públicos e controle dos salários e pela insatisfação popular. No atual governo do Campos Salles vai ser impopular no Brasil. Bem, pessoal, se você gostou dessa aula, eu peço que você continue acompanhando as outras aulas sobre a Primeira República que eu coloquei aqui no YouTube. Eu coloquei aula sobre o Prudente de Moraes, sobre a política econômica do Brasil, inclusive isso é uma aula que já fala sobre o quinto presidente do Brasil, que é o Rodrigo Alves, que é a videoaula que eu coloquei aqui no canal sobre a revolta da vacina. Se você gostou dessa aula e você está acompanhando a minha série sobre a Primeira República no Brasil, eu aconselho que você veja minha aula sobre a revolta da vacina. Se você também está acompanhando essa minha série de videoaulas sobre a Primeira República no Brasil para poder acertar as questões do Enem, dos vestibulares ou para melhorar seu desempenho escolar, eu recomendo que você assista os outros vídeos aqui do canal, por exemplo, sobre a política de industrialização do Brasil, sobre a política econômica cafeicultora brasileira, por exemplo, em que eu estou falando que o café faz parte de
70% das exportações brasileiras é borracha, de 20% delas, que é um outro vídeo que eu falo aqui no YouTube. Eu também aconselho que você assista o meu vídeo sobre as disputas ideológicas sobre a Primeira República no Brasil. Inclusive é o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal sobre a Primeira República Brasileira. É quando eu falo que as ideologias que vão disputar o imaginário popular da Primeira República Brasileira são o jacobinismo, com inspiração na República Francesa, o positivismo, com inspiração nos positivistas franceses, e o liberalismo econômico, que tem como inspiração os Estados Unidos, e o liberalismo de Manchester. Bem, pessoal, se você gostou do vídeo e acha que ele pode ajudar nas provas escolares, nos vestibulares, no Enem, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e indique para o seu amigo, para quem você acha que esse vídeo possa ajudar. Dessa maneira você ajuda o meu canal a crescer e me incentiva a voltar aqui e gravar mais vídeos. Agradeço muito para você que assistiu até aqui, até a próxima e valeu!